Salmo de número 128, dando continuidade então às mensagens nestes salmos, conhecidos como salmos de romagem, salmos de degraus. Nós vamos ler a palavra de Deus todos juntos, são apenas 6 versículos. Salmo 128, os versos de 1 a 6. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Ele como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te damos graças mais uma vez, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Nós rendemos graças ao teu santo nome, Senhor, pela oportunidade que temos de lê-la, Senhor, nesta noite, de também poder receber dela ensino, consolo e conforto para a nossa vida. E nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor faça isso conosco. Abre os nossos ouvidos e também o nosso coração, a fim de que possamos receber, ó Deus, a palavra do Senhor, ó Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, a despeito de mim mesmo, das minhas falhas, das minhas limitações, ó Pai, mas que o teu Santo Espírito, Senhor, possa conduzir tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, ó Pai. Assim nós suplicamos a tua graça sobre as nossas vidas e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, na semana passada, então, nós demos uma olhadinha no Salmo 127 e nós percebemos, então, que o Salmo 127, ele fala para nós que todos os afazeres humanos, bem como a nossa própria vida, ela só encontra razão de ser se nós desfrutarmos tudo isso, então, à luz da graça de Deus. Quando nós pensamos, então, neste salmo, no Salmo 128, nós olhamos, então, exatamente isso, todos aqueles que desejam receber as bênçãos de Deus devem estar devotados totalmente ao Senhor, com sinceridade de coração, pois Deus nunca há de nos desamparar ou desamparar aqueles que servem a Deus. Quando nós olhamos então o Salmo 128, a gente percebe então exatamente isso, de como Deus abençoa aquele que teme e que anda nos seus caminhos. Nós já falamos sobre isso, o Salmo 128, ele faz parte então desse grupo de salmos que nós encontramos dentro do próprio saltério, que é conhecido então como cânticos de romagem, os salmos de romagem, salmos de degraus, que eram cantados, eram entoados à medida então que o povo de Deus se dirigia a Jerusalém, ao templo, à casa de Deus, para adorar a Deus, para bendizer a Deus. Esse salmo então, ele apresenta para nós um retrato bíblico da verdadeira felicidade. É o que é traduzido aqui para nós como bem-aventurança, E ele diz nesse salmo que essa verdadeira felicidade, ela não está construída sobre uma prosperidade autônoma, mas sobre o temor do Senhor. Em contraste, então, com a visão secular de felicidade que nós temos no mundo em que nós vivemos, o Salmo 128, ele nos ensina que a felicidade, a bem-aventurança, o bem-estar do ser humano é exatamente o fruto desta aliança que Deus tem para conosco, de uma vida vivida pela fé, no cotidiano, no dia a dia, na família, no trabalho, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos perceber aqui claramente, irmãos, que o primeiro versículo então deste salmo, ele contém exatamente o resumo de todo o tema do salmo. O restante então dos versículos que se seguem
Na verdade, é como que uma aplicação, uma consequência, um fruto daquilo então que é dito no versículo 1. O Salmo 128, então, ele nos ensina 3 verdades básicas aqui para nós. A primeira delas, então, é que o temor do Senhor é o fundamento da bem-aventurança, da verdadeira felicidade. A bem-aventurança, então, ela alcança a família e o trabalho, nós vamos perceber isso. E, em terceiro lugar, a gente vai dar uma olhadinha e a gente vai perceber, então, que a bem-aventurança, ela alcança gerações futuras, conforme nós vamos ver aí nos versos 5 e 6. Veja primeiramente, então, essa primeira lição que é trazida para nós neste salmo. A primeira lição, então, é essa: o temor do Senhor é o fundamento da bem-aventurança. Veja aí o verso de número 1, ele diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então notem que o salmo começa com essa declaração: bem-aventurado aquele. A palavra que é traduzida aqui para nós como bem-aventurado é aquilo que eu já mencionei, é a pessoa abençoada, é a pessoa feliz. A expressão que aparece aí, bem-aventurado, quer seja no singular, como ela aparece aqui para nós, ou quer seja no plural, ela é marcante em diversas passagens dos Salmos. Você vai encontrar no Salmo 2, no Salmo 32, no Salmo 33, Salmo 34, Salmo 40, todos eles então falando a respeito então dessa bem-aventurança. É interessante que o Salmo 1 começa exatamente com essa expressão. Lá nós encontramos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que o salmista então inicia dizendo aqui para nós é que essa bem-aventurança, essa felicidade, esse estado então de louvor, de gratidão a Deus, ele não vem da condição social ou da condição econômica do salmista, mas ela vem de uma situação espiritual que é expressa aqui então por ele. E ele então descreve para nós como é que essa bem-aventurança ela se dá. Veja então que o salmista, ele define essa felicidade com 2 afirmações que seguem. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Temer aqui, irmãos, é o mesmo que honrar, é o mesmo que adorar. Também tem o sentido de ter pavor, né? A gente às vezes tem medo dessa palavra, né? De temer a Deus, de ter medo de Deus. Mas ela tem esse sentido também, né? De ter receio a respeito da pessoa de Deus, exatamente por aquilo que Deus é e aquilo que nós somos. Trata-se de uma reverência obediente a Deus, é isso o sentido que traz para nós. Calvino define então o temor do Senhor, olhando para este salmo, como aquela reverência devida a Deus, que nasce do conhecimento da sua bondade. Provérbios 9:10, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é isso que ele está dizendo. Primeira coisa, então, que pode se observar é que o homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Além disso, então, ele diz que o homem bem-aventurado é aquele que anda nos seus caminhos. Veja aí que o temer ao Senhor descreve algo interno, algo que está no nosso coração, enquanto que andar nos seus caminhos revela algo visível, algo externo. E o que nós temos aqui então nessa expressão, irmãos, é aquilo que nós podemos de fato concluir como sendo uma piedade cristã. É a profissão de lábios então que é expressa na vida de um indivíduo, de uma vida de retidão, mas também uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Então percebam que o Salmo diz aqui para nós, irmãos, e nos ensina
que aquela ideia que muitas vezes nós temos, não é? De que basta então a profissão dos nossos lábios e que não é necessário então que nós andemos nos mandamentos de Deus, ou seja, que a vida cristã não precisa produzir frutos, deve ser lançada fora. O salmista então afirma aqui para nós que é completamente falsa, completamente errada, completamente equivocada aquela ideia de que alguém de fato pode temer a Deus sem que haja a observância, sem que haja o comprometimento, sem que haja a obediência aos mandamentos de Deus. Em outras palavras, irmãos, ou dito de outro modo, o salmista está dizendo para nós aqui, nos ensinando, que uma vida piedosa autêntica, ela não se dá apenas na crença, mas no andar nos caminhos do Senhor, ou seja, naquela obediência prática fundamentada na graça de Deus. Então veja aqui, irmãos, que nós aprendemos nessa passagem, que a nossa vida então, ela não conta com a aprovação divina, se de fato nós não andarmos de acordo com as leis de Deus. Então o que nós temos aqui diante de nós, irmãos, é exatamente isso, que não há religião sem o temor de Deus. Então essa é a primeira verdade que o Salmo traz para nós. O temor do Senhor é o fundamento da bem-aventurança. A segunda verdade está aí nos versos 2 e 4. Veja então que a bem-aventurança, ela alcança o trabalho e a família. Veja aí que o salmista vai dizer o seguinte no verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, segundo lugar, ou segundo o salmista, a bem-aventurança aqui, ela se manifesta nessas duas esferas da nossa existência: a família e o trabalho. Veja então que, falando do trabalho, verso 2, ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então notem, irmãos, que essa expressão, o fruto do trabalho das tuas mãos, significa então o resultado do seu trabalho, seja em termos de salários, de colheitas, de alimentos. A ideia central dessa frase é que o homem que obedece às leis do Senhor, ele ganhará o suficiente para que o seu trabalho possa prover as suas necessidades em todos os momentos. Além disso, então, essa expressão mostra para nós que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai olhar para o trabalho não como um fardo, não como um peso, não como algo ruim, não como uma obrigação, não como um dever tedioso a ser cumprido, mas ele vai olhar para o trabalho e ele vai perceber no trabalho o meio pelo qual Deus então traz provisão da sua vida, o sustento então para a sua casa. Além disso então, irmãos, o verso de número 2, ele nos ensina sobre a moderação. Notem então que o salmista, ele afirma que o homem que teme a Deus, ele será sustentado pelo seu trabalho, ou pelo trabalho das suas mãos, e a sua felicidade consistirá nisto, no fato de que Deus o sustenta por meio do seu trabalho. Então notem que o salmista deixa claro aqui para nós, que o homem então trabalhará, e ele não ficará triste, ele não ficará entediado, ele não ficará aborrecido, ele não ficará frustrado, se o seu trabalho não for suficiente para que ele compre aquilo que ele deseja.
Ao mesmo tempo, ele não vai buscar exageros para a sua vida pessoal, buscando talvez uma felicidade nos bens materiais, ainda que ele possa conseguir essas coisas, porque ele entende então que o trabalho dá aquilo que é necessário a ele. Porque a sua felicidade não está nos bens materiais que o trabalho pode trazer para ele, mas no fato de que o trabalho é o meio pelo qual Deus o sustenta, dando a sua provisão, dando aquilo que de fato é necessário para ele. E, em resumo, irmãos, a felicidade ou a bem-aventurança do trabalho consiste no temor de Deus. O salmista ainda descreve como essa felicidade ela se dá no lar. Veja aí o verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Nós vimos na semana passada que o Salmo 127, ele descreve, ou ele compara os filhos como flechas na aljava do guerreiro. Ou seja, quanto mais filhos, mais proteção. Aqui então, o salmista compara a esposa como uma videira verdadeira, isto é, uma videira que dá muitas uvas, e os seus filhos a oliveiras jovens. A ideia então aqui é que o homem bem-aventurado, ele também vai desfrutar de muitos filhos. E novamente aqui, a semelhança do Salmo 127, irmãos, o salmista diz para nós que os filhos, eles são bênçãos de Deus para as nossas vidas. A afirmação então do salmista é que o homem bem-aventurado, ele tem muitos filhos, e ele deixa isso claro para nós entendermos, quando ele menciona então os filhos que estão ao redor da mesa. Exatamente trazendo então essa figura de uma videira frutífera, de uma oliveira que dá brotos, de filhos que estão ao redor da mesa. O versículo 4 então, ele encerra essa parte do Salmo, exatamente repetindo o pensamento do versículo 1. Veja que o salmista, ele percebe as bênçãos do Senhor no trabalho e no lar, e ele chega então a essa conclusão que está aí no verso de número 4. Ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo: o Senhor certamente vai abençoar aquele homem, que teme ao Senhor. E finalmente, irmãos, a terceira lição que nós temos aqui diante de nós é que a bem-aventurança, ela alcança gerações. Veja aí os versos 5 e 6. Ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O salmista então termina esse salmo com um pedido de oração. Primeiramente, então, veja que o salmista pede que essas bem-aventuranças, elas não se limitem apenas aos indivíduos, às pessoas, mas ele pede que as bênçãos procedentes de Sião alcance gerações desde Jerusalém. Quando o salmista então afirma: o Senhor te abençoe de Sião, ele está pedindo que as bênçãos que vêm de Deus, que mora em Jerusalém, porque era em Jerusalém que se encontrava o templo. O templo era a própria presença de Deus. Era de lá então que emanava a justiça, emanava então o poder de Deus, a graça de Deus. Então é de Jerusalém, de Sião então que ele pede essas bênçãos. Ele então está clamando ao Deus da aliança, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, para que este Deus então possa abençoar o seu povo. De Sião, diz o salmista, Deus abençoe o seu povo. A segunda coisa que a gente vê aí, que ele pedindo, também está aí no verso de número 5, ele diz: para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida.
É interessante isso aqui, irmãos. O salmista não está pedindo apenas anos de vida. Ele não está pedindo simplesmente para ter 90 a 100 anos. Mas veja que o salmista, ele está pedindo então tempo de vida para que ele possa ver a prosperidade do povo de Deus. Essa prosperidade certamente inclui os bens materiais, mas não se limita aos bens materiais. Exatamente porque o conceito aqui de prosperidade vai muito além dos bens materiais, das posses, dos recursos. A prosperidade, ela inclui bondade, ela inclui benevolência, ela inclui escolhas e também ações corretas diante de Deus. O que o salmista então está pedindo aqui, irmãos, é que ele possa ver a prosperidade do povo de Deus. Ele possa ver os filhos dos filhos andando nos caminhos do Senhor. Ele possa ver a igreja se multiplicando, o reino de Deus avançando e as bênçãos de Deus sendo derramadas nas gerações seguintes. Notem ainda, irmãos, que ele deseja que essa prosperidade seja prolongada aos filhos dos filhos, é o que ele termina dizendo aí no verso 6. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que maneira abençoada como ele termina esse salmo. Que maneira então como ele olha então e vê o desejo de ver os filhos de Deus prosperando debaixo da graça de Deus, servindo a Deus na igreja, sendo homens e mulheres tementes ao Senhor. Então ele clama, ele ora, ele pede isso diante de Deus. Essas então, irmãos, são as 3 verdades que nós aprendemos nesse salmo. O temor do Senhor é o fundamento da bem-aventurança. A bem-aventurança alcança a família e o trabalho, e a bem-aventurança alcança gerações futuras. Concluindo então, irmãos, o Salmo 128 nos ensina que a verdadeira felicidade, ela nasce do temor do Senhor. Ela se expressa na vida cotidiana e ela se projeta na comunidade da fé. Não se trata do evangelho da prosperidade, mas de prosperidade na presença de Deus. Notem, irmãos, que o Salmo 128, ele não fala sobre ter dinheiro e bens, mas de ser temente a Deus e próspero em tudo aquilo que se faz. Não se trata aqui, irmãos, de ter uma herança material para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, mas trata-se principalmente de ver os nossos filhos e também os filhos dos nossos filhos andando nos caminhos do Senhor. Finalmente, irmãos, o Salmo 128, ele afirma que a verdadeira felicidade não está nos bens que nós possuímos, tampouco no emprego que nós temos, muito menos na família que nós possuímos. Embora o Salmo deixe claro que essas coisas elas não são erradas, elas são próprias, elas são devidas, elas são justas, elas são lícitas, elas são legítimas. Mas o que o Salmo deixa claro aqui para nós é que a verdadeira felicidade tem início no temor do Senhor. Quando nós olhamos então para esse Salmo, irmãos, nós podemos encontrar nele então a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 128, então, ele encontra seu cumprimento final no próprio Senhor Jesus Cristo, o único homem que temeu ao Pai de forma perfeita e andou de maneira impecável em todos os seus caminhos. Quando nós olhamos o Salmo 128, nós aprendemos que em Cristo nós temos a verdadeira bem-aventurança. E essa verdadeira bem-aventurança não está na prosperidade terrena, mas na redenção eterna que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele sofreu a maldição da cruz para que nós pudéssemos herdar as bênçãos da aliança. Quando nós olhamos então para o Salmo 128,
Conforme eu mencionei agora há pouco, nós podemos afirmar então que Cristo é aquele homem bem-aventurado, porque ele temeu a Deus, ele andou nos caminhos de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 128, nós podemos dizer que Cristo de fato é a bênção no lar. É por causa de Cristo, então, que as mulheres se submetem aos seus maridos, e os seus maridos amam as suas esposas como Cristo sacrificialmente. Os filhos obedecem aos seus pais em tudo, e os pais criam os seus filhos no temor e na disciplina do Senhor, porque Cristo está no lar. Quando nós olhamos, então, para essa figura que o Salmo 128 traz para nós, de uma videira frutífera, nós somos lembrados que Cristo é a videira verdadeira, e que sem Ele nós não podemos dar frutos. Nós precisamos estar ligados a Cristo, nós precisamos de fato estar com Ele. Se o Salmo 128 então finaliza com esse pedido de paz, nós somos lembrados de que Cristo é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Somente então, irmãos, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos nos achegar diante de Deus e desfrutar desta comunhão com Deus. Logo, irmãos, o Salmo 128, ele culmina em Cristo, porque Cristo concede reconciliação com Deus agora e na plenitude, na vinda do seu reino. É somente por meio de Cristo que o povo de Deus participa das bênçãos que jamais nós poderíamos conseguir. Portanto, ao pensarmos na verdadeira felicidade, meus irmãos, nos lembremos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que lições, então, o Salmo 128 nos ensina nessa noite? Primeiramente, então, o Salmo 128, ele nos ensina que a verdadeira felicidade, ela começa no temor do Senhor. É isso que define a bem-aventurança, irmãos. Não são as circunstâncias externas, não são os nossos bens, não são as nossas posses, mas esta condição, essa postura do nosso coração, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Esse salmo também nos ensina como deve ser então a verdadeira expressão de uma vida piedosa: temer e andar nos caminhos do Senhor. Não basta nós dizermos com os nossos lábios, nós precisamos andar nos caminhos de Deus. Esse salmo também nos ensina, irmãos, que a família e o trabalho, eles são vistos exatamente como uma bênção de Deus para as nossas vidas. Família e trabalho, irmãos, não são apenas empreendimentos humanos ou sociais, mas são manifestações da graça de Deus. Isso significa que nós devemos olhar para o lar e para o trabalho da mesma maneira como Deus o faz, porque Deus considera estas coisas como bênçãos para as nossas vidas. Além disso, então, esse salmo nos ensina que a bênção de Deus é sempre um dom gracioso, nunca é um mérito humano. Veja que o texto diz: eis como será abençoado um homem que teme ao Senhor. Não é a nossa capacidade, não são as nossas obras, mas sempre a graça soberana de Deus sobre as nossas vidas. E por fim, irmãos, esse salmo nos ensina que Deus nos abençoa como indivíduos dentro de um povo. Notem que a bênção vem de Sião, sinalizando exatamente que a fé, ela deve ser vivida em comunidade, que o crente ele não caminha sozinho. Ele está ligado à igreja e à história de redenção do povo de Deus. Diante disso, então, meus irmãos, eu finalizo com 3 aplicações para nós. Como é que essas verdades, então, podem ser aplicadas sobre a nossa vida? Eu penso que, primeiramente, nós precisamos reavaliar, reexaminar o nosso conceito de felicidade. Muitas vezes nós pensamos que felicidade é ter bens, é ter trabalho, é ter família, é ter recursos financeiros, é desfrutar de paz, de tranquilidade,
de circunstâncias favoráveis. Então nós pensamos que a felicidade é esse estado, então, onde todas as coisas acontecem de maneira boas, agradáveis, os nossos planos nunca são frustrados, nada acontece de errado na nossa vida. Então nós pensamos que felicidade é isso. Embora família, trabalho, igreja, filhos, tudo isso sejam coisas legítimas, o que esse salmo nos ensina, irmãos, é que a verdadeira felicidade está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Embora nós tenhamos família, embora nós tenhamos trabalho, embora nós precisemos dos recursos financeiros, embora desfrutar de circunstâncias favoráveis sempre é bom, embora desfrutar de momentos de alegria sempre são agradáveis, o fundamento da verdadeira felicidade não está nessas coisas, mas está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Esse salmo também nos desafia, irmãos, a nós vivermos a nossa fé no cotidiano. Veja que o temor do Senhor deve governar o nosso trabalho, a nossa casa, os nossos relacionamentos. Andar nos caminhos do Senhor deve ser algo vivido onde quer que nós estejamos. Ser de fato um cristão verdadeiro não se resume apenas em vir à igreja, mas dar de fato demonstrações da nossa fé no contexto da nossa família, no contexto do nosso trabalho, no contexto então de onde nós estudamos, onde nós frequentamos, ainda que muitas vezes a nossa profissão de fé nesses lugares nos custe algo. Mas é ali então que nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. E finalmente, irmãos, esse salmo, ele nos incita, ele nos convida a nós confiarmos na bênção que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdadeira esperança não está nas circunstâncias, não está nas situações ao nosso redor, não está então naquilo que nós vemos, mas está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no reino então que Ele nos promete. A vida então, irmãos, não é sobre nós, não é sobre os nossos feitos, não é sobre as nossas capacidades. A vida é sobre Cristo e a sua obra redentora. Portanto, irmãos, todo aquele que pretende desfrutar da verdadeira felicidade não deve olhar para si mesmo, mas deve olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, mesmo assentados. Vamos falar com Deus nessa hora. Bendito Deus, nós louvamos e bendizemos mais uma vez o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Pedimos que ela encontre lugar, ó Deus, nas nossas vidas e que ela possa produzir os frutos que o Senhor mesmo deseja que ela produza em nós. É isso que nós oramos e suplicamos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.